Olá pessoal, bem-vindos ao canal, sou a professora Cíntia e nós estamos aqui com a correção do PET do ensino médio do ano de 2021, conteúdo de matemática. Nesse vídeo a gente vai corrigir a semana 4 do PET do primeiro ano. Nós vamos encerrar aí o PET volume 1. Antes de passar para as atividades, eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo. Então vamos para as questões. Na questão número 1, nós vamos trabalhar com a questão de semelhança de triângulos. E ela diz, para considerar a seguinte figura e já mostra aí os ângulos semelhantes. Então, isso já nos aponta que nós vamos trabalhar com a semelhança. Nós vamos poder aqui, já que estamos lidando com dois triângulos semelhantes, trabalhar com proporção, Então, eu tenho, olha, esse maior lado AD, valendo 12, eu vou dizer que ele está para esse lado X. Então, eu vou escrever aqui que 12, escrever 12 sobre X. Eu também vou dizer que esse lado Y maior está para 8. Então, isso tem que ser igual a 8, a Y, sobre 8. E também que esse 14 aqui, ó, está para 7. Para calcular, nós vamos fazer dois cálculos distintos, Vou começar aqui calculando o x. Então, eu vou dizer que 12 sobre x é igual a 14 sobre 7. E vou multiplicar cruzado. Então, 14x é igual a 12 vezes 7. Então, 14x vai ser igual a 84. E aí, nós vamos dividir, O valor de x vai ser 84 sobre 14. Então, vamos encontrar x igual a 6. Achamos o primeiro valor. Nós vamos também trabalhar com y. Vou dizer que o y sobre 8 é igual a 14 sobre 7. Então, 7y é igual a 14 vezes 8. O 7y vai ser igual a 112. E o y vai ser igual a 112 dividido por 7. O valor de y que nós vamos encontrar aqui é 16. Então, encontramos os dois valores. A questão pede para a gente somar esses dois valores, Eu vou fazer essa soma aqui do lado. Nós temos 6 mais 16, vai dar 22. Deixa eu apagar aqui. Então, a resposta aqui vai ser 22. É o valor da soma. A nossa resposta correta, portanto, letra C. O gabarito da questão é a letra C. Questão número 2. A figura mostra um prédio de altura H que projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. Nesse mesmo instante, uma pessoa de altura de 1,80 m tem uma sombra de 2 metros. Então, a altura H do prédio vale. A gente também vai aplicar a proporção, Então, eu vou dizer aqui, ó, que essa altura H do prédio está para 1,80, que é a altura dessa pessoa, assim como a sombra projetada do prédio de 30 metros está para a sombra de 2 metros aí dessa pessoa. E vamos multiplicar cruzado, Então, 2 vezes H vai ser igual a 30 vezes 1,8. Então, 2 vezes a altura do prédio vai dar 54. Então, essa altura H vai ser 54 dividido por 2. A altura H vai ser 27 metros. Então, a resposta correta da nossa questão, letra B. Questão número 3. Um avião decola mantendo um ângulo constante de 30 graus com horizontal até atingir uma altura de 10.000 metros em relação ao solo. A distância D, Qual a distância D que o avião percorreu? A gente quer saber qual é essa distância aqui destacada em azul. Nós vamos utilizar aqui o conceito de... Nós vamos trabalhar com seno, cosseno, tangente. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o valor do seno de 30 graus. Por quê? O seno ele é cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse caso, a distância D, ela faz as vezes aí da nossa hipotenusa. E esses 10.000 metros aí
correspondem ao cateto oposto. Então, nós vamos trabalhar com seno, né? Cateto oposto sobre hipotenusa é igual a seno. Então, tá aí, o cateto oposto sobre hipotenusa equivale ao seno. E o seno de 30, que é um ângulo notável que nós vamos utilizar aqui, é 1/2. Então, vamos jogar na fórmula aqui, ó. Então, o cosseno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa D, é igual a 1/2, que é o valor do seno de 30. Aqui, multiplicando cruzado, o D vai ser igual aos 10.000 vezes 2. Então, isso vai dar 20.000 metros, né? Então, a resposta correta da questão, letra A. Gabarito aí é letra A. Questão número 4 diz que a área de um triângulo ABC de altura H igual a raiz de 2, sendo x 30 graus e y 45 graus é igual a. Então, nós temos aqui esta altura aqui igual a raiz de 2 e esse ângulo aqui valendo 30 graus e esse ângulo aqui valendo 45 graus. Para terminar a área do triângulo, nós precisamos do valor da base. Precisamos dessa medida AB aqui. E nós vamos calcular essa medida, mas nós vamos fazer isso aqui, ó, da seguinte forma. Eu vou começar com esse ângulo aqui, né, que nós já vimos que é 30 graus, porque eu conheço um lado desse ângulo, né, e eu quero saber esse valor aqui, ó. Então, em relação a esse ângulo x de 30 graus, eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre adjacente equivale a tangente. Então, aqui nós vamos começar trabalhando com a tangente de 30. Já viu, é um ângulo notável, né? Nós trabalhamos com seno lá na outra questão. E a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Então, como que eu vou usar isso aqui para determinar esse valorzinho de A aqui? Eu vou dizer, vou fazer aqui, ó, que A sobre raiz de 2, né, cateto oposto sobre cateto adjacente, é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, calculando aqui, olha, vou ter que 3A é igual a raiz de 6, né? Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. Então, o valor de A vai ser raiz de 6 sobre 3. Vou reservar aqui esse primeiro resultado. Agora, vamos fazer o mesmo processo, agora com relação a esse ângulo Y aqui, a gente viu que vale 45. Vou chamar de B esse pedacinho aqui. Então, eu também vou trabalhar com a tangente, né? No caso, agora com a tangente de 45 graus, que vale 1. Então, eu vou ter cateto oposto, que é o B, sobre cateto adjacente, que é a raiz de 2, tem que ser igual a 1. Multiplicando cruzado, vou dizer que B é igual a raiz de 2. Com isso aqui, eu calculo a base do triângulo, né? Portanto, a base é igual a raiz de 6 sobre 3 mais a raiz de 2. Esta base eu vou jogar com a altura na fórmula da área do triângulo. Então, a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Vamos jogar lá na fórmula. Então, a área do triângulo que nós estamos procurando, ele vai ser a base, que é raiz de 6. Mas eu tenho que dar umas pausas por causa do barulho que passa aqui perto, tá ok, pessoal? Mas continuando, então vai ser a base, que é raiz de 6 sobre 3, mais a raiz de 2, tudo isso multiplicado pela raiz de 2, que é a altura que foi dada no problema, dividido por 2. Vamos resolver isso, né? Eu vou começar aqui, olha, distribuir na multiplicação da raiz de 2, tá? Vou multiplicar por todo mundo aqui dentro. Então, vou dizer que a área vai ser igual a raiz de 12 sobre 3, raiz de 2 vezes raiz de 6, raiz de 12, mais a raiz de 4, tudo isso sobre 2. Continuar na sequência aqui em frente.
Aqui, olha, eu vou ter, então, a raiz de 12 sobre 3, mais 2, né? Que a raiz de 4 é 2. Tudo isso sobre 2. Eu vou resolver isso aqui, ó. Né? Vou fazer essa raiz de 12 mais 2. Então, o 3 é o mínimo múltiplo comum, né? Para somar fração com denominador diferente. Então, isso aqui vai dar raiz de 12 mais 6, concordam? 3 dividido por 3 dá 1, vezes raiz de 12, raiz de 12. E 3 dividido por 1 dá 1, vezes 2, 6. Tudo isso aqui também sobre 2. Eu também vou simplificar essa raiz de 12. A raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Vou colocar aqui o mais 6, né? Sobre 3. Por que 2 raiz de 3? Se você vier aqui, ó, e fatorar, dá 2. 12 dividido por 2 dá 6. Cabe 2 de novo, dá 3. Então, fica 2 ao quadrado vezes 3. O 2 ao quadrado sai da raiz, né? O 3 não, então fica 2 raiz de 3. Tudo isso aqui sobre 2. Então, a nossa área vai ser igual, olha, eu vou dividir fração, né? Então, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, vai ser 2 raiz de 3 mais 6 sobre 3 vezes 1 meio. O inverso de 2 é 1 meio. Então, isso vai dar 2 raiz de 3 mais 6 sobre 6. Isso aqui pode ser simplificado para a gente colocar na forma que aparece lá no problema, como 1 sobre 6, que multiplica 2 raiz de 3 mais 6. Até dava para fazer uma simplificação a mais, mas vocês vão ver que lá no PET, nós vamos encontrar a resposta nesse formato aqui. Então, vou dar um segundinho para você dar uma pausa no vídeo aí, se você quiser pausar e completar a sua questão. E a gente volta lá na questão para marcar qual é a resolução correta. Então, estamos aqui, ó. O gabarito da questão é a letra B, tá vendo? Olha, 1/6 vezes 2 raiz de 3 mais 6. Então, o gabarito da questão, a letra B. Questão número 5. Em um jogo de sinuca, uma bola é lançada do ponto O para atingir o ponto C, passando pelos pontos A e B, seguindo a trajetória indicada na figura. Então, nós temos aqui uma bola de sinuca que é tirada desse ponto, passa em A, em B, para chegar aqui na caçapa C. Então, nós temos algumas medidas aqui indicadas, e a letra A pede para a gente calcular, né, definir o ângulo Y em função do ângulo Z. Então, nós temos o Y aqui. Se eu completar aqui, ó, a gente vai ter uma meia-lua aqui, né? Dando 180 graus. E eu vou traçar umas retas paralelas aqui para a gente conseguir enxergar a relação entre esses ângulos aqui. Então, tracei essas duas retas que são paralelas aqui, olha. A essa reta também 0,8 metros aqui. E aqui eu consigo estabelecer a primeira relação com o W e esses valores que estão aqui, ó. Então, este valor aqui, esses dois também valem W. Esses ângulos, eles vão ser alternos externos, eles têm o mesmo valor. E aqui, eu posso escrever, então, olha, que o Y, vou colocar aqui embaixo, mais 2W tem que dar 180, né? A gente tem aqui uma meia lua. E eu também posso dizer aqui, então, olha, que o Y é igual a 180 menos 2W. Mas como pediu para escrever em função do ângulo Z, a gente vai olhar a relação do Z aqui com esse W. Aqui, olha, a gente vai ter um ângulo de 90 graus. O que nós sabemos? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, o Z mais o W tem que dar 90 graus, porque já tem 90 aqui, né? Vou falar que esses dois somados aqui tem que dar 90 graus. Ou seja, eu posso dizer que o W é igual a 90 menos Z. Eu vou substituir isso aqui, ó. Vou dizer que o Y é 180 menos 2, que multiplica 90 menos Z. Vejam, eu substituí o W pelo valor dele aqui, quando eu isolei, né? Coloquei W igual a 90 menos Z.
Então, o y aqui vai ser igual a 180 menos o 2 vezes 90 dá 180 também, mais 2z, né? Porque menos com menos aqui dá mais. O 180 vai anular, então eu posso dizer que o y, deixa eu limpar isso aqui, é igual a 2z. Então, escrevemos aí o valor de y em função de z. Então, na letra A resposta é y igual a 2z. A letra B, vamos descer um pouquinho aqui, ó, pede para determinar o valor de x indicado na figura. O valor de x é esse aqui, ó. Então, o que a gente vai estabelecer? Nós vamos estabelecer uma relação entre, deixa eu destacar os triângulos aqui, esses dois que eu destaquei de amarelo, tá vendo? Então, a gente vai aplicar a proporção com eles são semelhantes, né? Eu sei que este valor aqui, olha, é 1,2, né? É o mesmo valor que a gente tem aqui destacado. Então, eu vou dizer que o 0,8 está para 1,2, assim como o x está para esse valor aqui. Agora, eu tenho que determinar quem é esse valor, né? E o que eu percebo é o seguinte, ó. Daqui até aqui, assim como nós temos aqui em cima, aqui vale x. E esse valor inteiro aqui vale 2. Então, desse ponto aqui até o final, nós vamos ter 2 menos x, concordam? E aqui, olha, esse valor está dividido em duas partes. Então, eu vou dizer que esse pedaço aqui vale 2 menos x sobre 2. Ele vale a metade do que sobra aqui, ó. O todo vale 2, eu desconto o x, então cada parte desse vale a metade de 2 menos x. Isso aqui a gente vai aplicar a proporção usando esses valores. Vou descer aqui, olha, para não caber a nossa continha. Então, eu vou estabelecer a seguinte proporção. Vou dizer que 0,8 está para 1,2, assim como x está para 2 menos x sobre 2. Então, nós vamos desenvolver esta operação aqui. Para começar, vou começar aqui em frente, vou multiplicar cruzado. Então, 0,8 que multiplica o 2 menos x sobre 2 vai ser igual a 1,2 vezes x. Então, 1,2x. Vou distribuir a multiplicação aqui, ó. Então, eu vou ter 0,8 vezes 2, vou continuar aqui embaixo. Isso vai dar 1,6 menos 0,8x, tudo isso sobre 2 é igual a 1,2x. Vou multiplicar cruzado de novo, né? Vou multiplicar esse x por 1,2. Então, nós vamos ter aqui que... Vou passar para frente aqui, 1,2x vezes 2 vai ser igual a 1,6 menos 0,8x. Multiplicando aqui, ó, isso aqui, eu vou ter 2,4x e vou passar esse 8 para cá. Ó. Troquei o membro e inverto a operação. É igual a 0,8x, né, mais 0,8x, igual a 1,6. Somando, eu vou ter 3,2x igual a 1,6. Então, o x vai ser igual a 1,6 dividido por 3,2. O x vai ser igual a 0,5. Então, a letra B da questão, x igual a 0,5. Então, tá aí a 5, é a nossa última questão. Ela encerra não só a nossa semana, mas também o volume 1 do nosso PET, né? É sempre bom lembrar que no ano de 2021, além do PET fornecido pela Secretaria Estadual de Educação, o seu professor também vai oferecer um PET complementar que corresponde a 40% da sua carga horária. Então, você é sempre muito bem-vindo aqui no canal para se inscrever, acompanhar as correções, mas é indispensável que você também mantenha o contato com o seu professor, tanto para esclarecer dúvidas, quanto para resolver aí, né, as atividades complementares. Então, eu fico por aqui.
Bons estudos a todos vocês e a gente se vê no PET volume 2. Até a próxima!